Capítulo 16 do romance Regresso, da autora Socorro Abreu. A Dala havia enfrentado uma reunião com os acionistas da livraria e, analisando os relatórios, concluiu que os negócios prosperavam a olhos vistos. O capital da firma aumentava como nunca. Ela fechou a pasta e, puxando a manga do terno, verificou as horas. Ainda dispunha de 2 horas antes do término do expediente. E foi então que uma ideia começou a se formar. Pegou o interfone e ouviu a voz de Alexia. Diga, chefe, o que ainda temos para hoje? Somente uma visita ao CPD. Transfira essa visita para amanhã. Mas ainda há tempo suficiente, Adala. Eu preciso sair agora. Você se incomoda de pegar Álvaro na escola? É claro que não. Mas o que você pretende fazer? Gostaria de ir ao centro fazer compras. Mais peças para a casa nova? Pode apostar que sim. Eu cuido do resto. Pode ir despreocupada. A Dala pegou a bolsa e desceu pelo elevador interno, querendo evitar o congestionamento de funcionários. O andar gingado e os passos firmes mostravam se tratar de uma pessoa segura. Vasculhou a bolsa à procura da chave do carro e, quando encontrou, pôs-se ao volante pronta para pôr em prática a ideia que apenas concebera em pensamento. Levantou o vidro do carro, procurando ocultar-se dos olhares, mesmo que fossem os anônimos. A Dala era uma pessoa conhecida e tentava passar despercebida em meio aos transeuntes que por ali se encontravam. Tirou um cigarro do porta-luvas e começou a tragar, envolvendo-se na névoa de fumaça. Como era de costume, recorreu aos ensinamentos de Dmitri e Aurora, querendo a segurança para executar sua ousada intenção. O carro era mantido a uma velocidade média, pois sabia que teria tempo suficiente antes do final do expediente. As recordações do passado começaram a se insinuar, mas ela procurou expulsá-las da mente, tentando se concentrar no volante. A verdade era que se sentia inquieta com as informações que Leone lhe dera. Elas apenas arranhavam a superfície, e a Dala estava sedenta por esclarecimentos, e só havia uma pessoa a quem poderia recorrer ao momento, Ieda Versalhes. Parou o carro por detrás do prédio onde Eda morava, olhou o apartamento que estava às escuras, procurando uma forma de entrar sem ser vista, e, decidindo-se, concluiu que só havia um meio. Sondou todo o ambiente com os olhos da mente e soube precisamente o que deveria ser feito. Havia apenas um recepcionista por quem deveria passar, e aquilo ela poderia fazer sem ser notada. Encheu os pulmões de ar e começou a enviar mensagens ao recepcionista, causando-lhe a necessidade de verificar a cozinha. O processo durou menos de 10 minutos e ela começou a sentir que ele se afastava. A Dala saiu do carro com passos apressados, olhou o saguão, querendo certificar-se de que não havia ninguém, e pegou o elevador. A porta fechou-se em minutos e ela apertou o botão que a levaria ao terceiro andar. Sentiu a repreensão íntima por não estar fazendo a coisa certa, mas concluiu que, diante das circunstâncias, a forma um tanto quanto incomum de sua atitude justificaria o modo pouco ético de agir e suavizaria sua intenção. O elevador parou no terceiro andar e ela o desocupou com rapidez. Posicionou-se à frente do apartamento 23 e começou a sentir relutância diante do que precisava fazer. Porém, mais uma vez, a curiosidade prevaleceu. Mirou a fechadura e mentalmente executou sua manobra de abertura. Um pequeno estálido avisou-lhe que a porta estava aberta e ela esgueirou-se para dentro com passos furtivos e procurando recobrar-se dos sentimentos que se alternavam no seu íntimo. Abriu os olhos e encontrou o cômodo da sala ricamente atapetado e com móveis de grande estilo, algo que para uma simples funcionária de arquivo seria impossível.
Adala passou da sala ao quarto, observando como se encontrava o apartamento, para não deixar nada fora do lugar. O quarto encontrava-se no mesmo estilo da sala, e ela concluiu que a renda de Ieda ultrapassava o salário de um dos seus gerentes. Fixou os olhos sobre a caderneta telefônica que estava sobre o criado mudo e começou a folheá-la. Parou na letra P e encontrou escrito em negrito Plínio Braga, telefone direto. Acima do nome Plínio, via-se o nome de um médico, Pérez, clínica médica e seu endereço, também em negrito. Adala tomou nota do endereço e do telefone da clínica por pura intuição e devolveu a caderneta ao lugar em que havia encontrado. Abriu a gaveta do criado mudo e encontrou um talão de cheque e escrito com uma tinta azul, e manualmente na margem superior do canhoto estava uma cifra que chegava à casa dos milhões. Fechou a gaveta e parou estarrecida ao escutar o som do telefone que enchia todo o apartamento. Voltou à sala e ficou observando o aparelho que tocava sem parar e dando-lhe a impressão de um ser ameaçador. Depois do quinto toque, ouviu-se a voz de Ieda na secretária eletrônica. Esta é uma gravação. Passou-se um longo e demorado minuto até que o sinal se fizesse audível, e então uma voz masculina se fez ouvir. Ieda, é Pérez. Precisamos conversar. A clínica está sob ameaça. Entre em contato comigo logo que chegar. Estarei na clínica à sua espera. Adala ouviu todo o recado sem conseguir ligar os fatos. O que Ieda teria a ver com a ameaça da clínica? Quem estava ameaçando? Olhou para o relógio de pulso, se certificando que tinha menos de meia hora para estar fora do apartamento ou Ieda pegaria em flagrante. Novamente, fixou a fechadura e esta se abriu automaticamente. Pôs-se para fora do apartamento com todos os seus instintos lhe ordenando para sair. Certificando-se de que a porta estava fechada, correu ao elevador. Pegou-o já quase fechando. Havia 2 homens que a cumprimentaram com um aceno de cabeça. Ela retribuiu ao cumprimento e esperou calmamente que o elevador fizesse seu percurso. Caminhou pouco atrás dos 2 homens, mas mantendo uma certa familiaridade com os mesmos, desejando dessa forma confundir o porteiro. Assim, viu-se fora do prédio sem grandes dificuldades, e quem a visse não diria tratar-se de uma intrusa. Sentou-se no banco do carro, apoiando a cabeça no encosto e respirou fundo. Suas emoções estavam em desequilíbrio. Tudo acontecera tão rápido que nem tivera tempo para sentir medo, mas estava zonza com os fatos e nada satisfeita com os mesmos. Guiou o carro de volta, lutando consigo mesma, se disse em ir ou não a tal clínica. E quando esses extremos se apresentavam em sua vida, ela bem sabia quem seria vencedor, e assim seu lado insatisfeito prevaleceu, iria à clínica. Porém, a essa decisão, sentiu a intuição lhe avisar que ali estava uma situação bem delicada, mas confiando em si, um bom encontro de Pérez. As luzes começou. Os vidros do carro continuavam erguidos para não chamar a atenção. Sentiu a voz de Ieda de um passado distante, repercutindo-lhe na mente, e todo o desconforto daquele momento retomou o presente. O mundo começou a ficar fora de foco. Num gesto frenético, ela pisou no pedal do freio, brecando o carro na rua movimentada. Segurando a cabeça com as mãos, ela tentava fugir da voz desarrazoada e acusadora de Ieda. Por um momento, encontrou-se em turbulência e prestes a explodir. Foi então que ouviu a voz de Aurora. Você é mais forte, filha.
A voz do passado foi substituída por buzinas estridentes que lhe chegavam de todos os lados. Recuperando a calma, ela ligou o carro e se pôs a caminho. Ieda precisava ser enfrentada, pois era apenas uma gaja. Passou vagarosamente em frente à clínica, avistando apenas um carro no estacionamento, o que a levou a deduzir ser o do médico. Fez o retorno um pouco à frente e parou numa esquina, de onde poderia ver quem entrava e saía da mesma. Mantinha os olhos fixos no portão de entrada e, com a mão a tatear no escuro, pegou um cigarro, torcendo para que Ieda não demorasse. Não sabia até onde exerceria controle sobre si mesma. O painel do carro marcava 19 horas, quando um carro buzinou em frente à clínica. Estava com os vidros também erguidos. Mas a Dala sabia de quem se tratava. O portão abriu-se automaticamente, tornando a se fechar logo que o carro entrou. No mesmo instante, a Dala levou a mão à ignição, retirando logo em seguida, ao constatar que não poderia ultrapassar os limites daquele portão. Teria que esperar que eles saíssem. Também estava por demais agitada para tentar uma concentração e ouvir a conversa dos dois. Só lhe restava esperar, e ela esperaria o tempo que fosse necessário. Os minutos foram se passando lentamente, seguindo-se as horas, e afora uma luz que se via na clínica. Os dois não deram nenhum indício de vida. Não davam nenhum indício de vida. A Dala encontrava-se na mesma posição de espera e com todos os sentidos aguçados. Às 22 horas, os carros abandonaram a clínica. Logo que os viu desaparecerem no meio do trânsito, ela pôs-se para fora do carro e caminhou até o portão. Abriu sem dificuldades e entrou no interior da clínica. Sentiu as pulsações do medo se aproximando, mas tratou de dominá-lo, pois sentia ser necessário ou poria tudo a perder. Tateou no escuro à procura do interruptor e encontrou-o, acendeu a luz e avistou um armário de aço. Ali estava o que deveria ser encontrado. Testou sua resistência. Estava fechado e, mais uma vez, ela se armou dos poderes que possuía e destravou a tranca, deixando visível seu conteúdo. Pegou as fichas do arquivo e começou a folhear. Tratava-se de pacientes e, na maior parte, crianças e a maioria estrangeira. Não havia nenhuma informação sobre os pais ou responsáveis dos mesmos. Apenas alguns órgãos eram citados: coração, fígado, rim, pulmão. No entanto, nenhuma doença era mencionada e as fichas eram praticamente iguais. Ela puxou impaciente uma outra gaveta e encontrou em letras maiúsculas um pequeno anúncio: pacientes transplantados. E seguiam-se novas fichas com o nome dos pacientes, também crianças, mas traziam os nomes dos pais e endereços. A Dala anotou alguns nomes e endereços e fechou o armário. Ia levar a mão ao interruptor para apagar a luz quando avistou um freezer trancado com corrente cadeado. Dirigiu-se a ele e o destrancou. Levantou a tampa e parou, aterrada, ao avistar alguns órgãos humanos congelados. Fez um esforço para vencer a náusea e fechou o freezer, consciente de que se tratava. Ieda e o médico negociavam um transplante. Isso estava claro. A Dala chegou em casa sentindo-se impotente. Jogou a chave do carro sobre a mesinha de centro, causando mais barulho do que desejava.
Sentou-se no sofá mais próximo, cobrindo o rosto com as mãos. Ah, então é você? Por acaso você sabe que horas são? Perguntou Alexia com um tom mais de curiosidade que repreensão. Acho que extrapolei no horário, murmurou mortificada, e seu olhar ausente custou a se fixar na amiga. E que cara é essa? Sente-se aqui, Alexia. Preciso falar com alguém ou acabo enlouquecendo. Raras foram as vezes que vi esse ar de espanto em seu rosto, Adala. E sempre que ele aparece, eu me sinto pequena e inútil ante a grandiosidade dos fatos que me traz. Se você espera que eu a conforte dizendo que não é nada, dessa vez você se engana. Acho que temos problemas. Então diga de uma vez do que se trata. Eu fui ao apartamento de Eda. A sua amiga? Melhor seria dizer a minha conhecida. E você a viu? Conversou com ela? Nenhuma coisa nem outra. Entrei no seu apartamento sem que ela estivesse presente. Mas você só pode estar falando de uma outra pessoa e não da Adala que eu conheço. E depois a seguir, e até agora me sinto irracional diante da descoberta que fiz. Do que diabos você está falando? Primeiro, eu me surpreendi com o saldo bancário. Alexia era demais para uma simples funcionária de arquivo. Depois houve a ligação do médico. Ele deixou um recado estranho na secretária eletrônica. Dizia que precisava falar com ela com urgência, pois a clínica estava ameaçada. Então, de posse dele, fui até lá. Depois de um tempo de espera, Ieda apareceu. Ela e o médico estiveram na clínica muito tempo, quase 3 horas, e depois que saíram, encontrei lá, depois que saíram, eu entrei lá e encontrei órgãos de crianças conservados em freezer e prontos para serem negociados. Cristo consagrado, essa só pode ser a quadrilha de que tanto se ouve falar. O que faremos, Alexia? Não podemos permitir que eles prossigam. Que falta faz Leone uma hora dessa, como essa? Leone, claro, ele poderá nos orientar. Ele já ligou 2 vezes. Como não a encontrou, deixou dito que ligaria amanhã. Pegue minha caderneta, Alexia. Você vai ligar agora? Cada minuto é precioso demais para ser desperdiçado. Vá buscar a caderneta, por favor. Será que você não está fazendo um cavalo de batalha por nada, Adala? Você pode estar enganada. Quisera eu poder dizer isso, Alexia, mas o que eu vi e ouvi é autêntico demais e não deixa nada duvidar. Alexia estendeu-lhe uma dose de martini. Beba isso, talvez ajude a manter os nervos sob controle. Saiu em direção ao quarto, retornando logo em seguida. Você quer que eu ligue? Não, Alexia, o seu português não é nada convincente. Ela fez 2 tentativas até conseguir uma linha. Movimentava-se impaciente de um lado para o outro da sala, com um aparelho na mão. Ouviu a voz sonolenta do recepcionista. Hotel Bali. Quarto 27, por favor. A quem devo anunciar? Alex, sim. Só um momento. 3 longos minutos transcorreram até que a voz de Leone fosse ouvida. Alô? Leone, sou eu. Não precisa pronunciar o nome. Não sei se esse telefone é seguro. Claro, mas o que aconteceu? São 4 horas da manhã. Estou com problemas e preciso de sua orientação. Do que se trata? Você se recorda de uma quadrilha que raptava crianças para vender órgãos? Lembro sim, esteve em evidência por muitos dias. Eu acho que, sem querer, eu a desbaratei. Você fala sério? Infelizmente ou felizmente, sim. Conte-me como aconteceu. Adala relatou rapidamente o que vivera e presenciara desde as 17 horas da tarde anterior e quando concluiu,
perguntou apressada. O que devo fazer, Leone? Conseguir provas é muito arriscado, denuncia a polícia. Impossível. Por quê? Como você quer que eu diga à polícia que descobri tudo isso? Que invadiu o apartamento? Não, Leone. Tem que haver outro meio. A não ser que você faça uma ligação anônima. A polícia não dará credibilidade, Leone. Eu não conheço nenhum outro meio afora esses que ele citei. Eu vou estudar cada possibilidade que você indicou, Leone, e com calma eu optarei por uma. Tenha cuidado, pode deixar. E desculpe ter lhe acordado tão cedo. E para que servem os amigos? Ela baixou o telefone, dirigindo um olhar de súplica a Alexia. Parece que estamos sozinhas neste barco, Alexia, e é nosso dever evitar que ele naufrague. Bem, para melhor ou para pior, a sorte foi lançada. Agora, por que você não vai tomar um banho, comer alguma coisa e dormir um pouco? Embora tudo que você tenha dito seja imprescindível ao ser humano, eu não me sinto disposta a executar nenhuma dessas tarefas. Venha, eu lhe ajudo. Amanhã as coisas parecerão melhores.